Bem, vamos agora passar para o Mercado Comenta, né? Vamos entrar em outro episódio, o Mercado Comenta, onde nós vamos ali entrevistar, vamos ouvir até, não é? Vamos ouvir o posicionamento de um empreendedor, especificamente no setor da música, não é? O empreendedor no setor da música, ele que é Fernando FMF, não é? Que fundou a sua escola de música Emanuel. Vamos lá ouvir um pouco das dificuldades que ele teve para fundar a sua escola. Vamos ouvir um pouco, digamos, vamos ouvir um pouco dos momentos altos que ele teve também lá na sua escola e o que ele recomenda para pessoas que querem empreender e entrar especificamente neste setor. FMF. Olá, eu sou o FMF Harmônico, sou educador musical, sou criador da MZV, a mentoria do Zero ao Viral, a mentoria que ensina a bombar nas redes sociais. Sou também criador e fundador da Escola de Música Emanuel. Primeira pergunta é como eu entrei ou decidi entrar neste mundo, não é do marketing digital. Bem, para quem me conhece, sabe que eu tenho uma frase que diz: músico sem objetivo é emocionado, músico com objetivo é bem direcionado. Obviamente, essa frase é válida tanto para músicos como para pessoas no geral, não é? Por quê? Porque quando tu tens uma direção, quando tu tens um objetivo, tu sabes exatamente onde tu queres estar. E eu, muito antes de eu entender de marketing digital, muito antes de eu entender, muitas das vezes, da música no seu cômputo geral, eu já sabia que um dia, eu me lembro que muito antes de ser o músico que eu sou hoje, quando criança, eu dizia assim: eu quero chegar num ponto onde eu serei tão respeitado que, independentemente do que eu faça, as pessoas não duvidem de mim. E eu trabalhei para isso. Então, me lembro que de 2010 a 2020 eu li simplesmente livros sobre músicas. Obviamente, li alguns livros fora da música, mas me baseei, obviamente, nesses livros para me ajudar a ter conhecimentos de música, não é? Mas de 2020 para 2025, atualmente, para quem me segue, sabe que eu não leio mais livros de música. Hoje em dia eu faço lives e ensino as pessoas, eu escrevo livros. E meu hobby, eu amo muito ler livros atualmente de marketing digital, vendas, tanto mais que uma das pessoas que eu sigo é o Joel J, Flávio Augusto, Caio Carneiro, enfim, pessoas que são ligadas ao marketing digital. Portanto, quando eu descobri que na verdade, o marketing digital é um campo muito abrangente, portanto, eu decidi primeiro me focar na minha área específica, que é música, mas com isso fazer com que as pessoas, atenção, eu me decidi me focar na música, já que eu sou músico. Entretanto, eu fiz a seguinte pergunta: será que eu quero ser conhecido como músico ou simplesmente como um especialista? Tanto mais que eu não sou conhecido como pianista, nem simplesmente como baterista, eu sou multi-instrumentista, mas eu ensino muito mais do que tocar, ok? E isso me ajudou, portanto, quando as pessoas notaram que eu também ensino sobre marketing digital, e tanto mais que eu não falei, não foi necessário eu falar, simplesmente eu pratiquei, mostrava, então as pessoas foram aderindo. Foi dali que surgiu a MZV, porque eu notei que muita gente quer, sonha e almeja bombar nas redes sociais, claro, de maneira estratégica, com engajamento e com vendas. E foi dali que eu criei esta mentoria para ajudar as pessoas a bombarem, portanto, a terem clientes, a venderem, porque não adianta ter seguidores sem venderes, obviamente. Tal como o FMF disse, não é? Antes de tudo, não é? Eu reforço, para você que quer entrar em um negócio e empreender, antes de tudo, você escolher o setor. Normalmente as pessoas querem empreender já escolher um produto, não é? Encontrou já um produto, ele quer já escolher um produto e entrar diretamente e vender o produto. Não, primeiro é você identificar o setor, qual é a área que você vai empreender. E tem que ser uma área que você se identifica e, acima de tudo, você tenha domínio. Senão, o que vai acontecer? Vai se bater a cabeça, vai passar anos, dias, suar e, no final das contas, não vai dar em nada, porque estás a imitar o fulano. Não, primeiro estuda o setor. Agora vamos conhecer as falhas. Durante todo o percurso de empreendimento, existem falhas, né? Eu já cometi muitos erros, muitas falhas, e uma custou uma boa grana, custou um bom dinheiro. Aquela falha, aprendi com aquela falha, que eu depois vou falar aqui para vocês, vou revelar, não é? Então, vamos lá conhecer as falhas. Empreender não é só os altos que as pessoas têm dito, não é? As coisas boas, existem falhas. E as falhas fazem parte do processo. As falhas fazem parte do processo. Vamos lá então conhecer quais são as gafes, os erros que ele foi cometendo, para que você conheça e também evites ali dentro do seu negócio, dentro do seu business. Ah, quais foram as falhas?
Quanto às falhas, eu gosto muito desse tema e, na verdade, eu agradeço muito a Deus pelas falhas que eu cometi. Eu agradeço muito a Deus pelos erros que eu cometi. Aprendi com um mestre que sucesso é o complemento de 9 derrotas e uma vitória. Então, no final de tudo, a gente vai perder 90% e para ganhar apenas 10%, né? Então, eu perdi muitas vezes, portanto, eu entendia sobre marketing, mas não entendia sobre gestão, não é? Não entendia, aprendi com o Joel J, ele dizia que tu tens que ser bom em uma coisa, mas deve saber as demais coisas, né? Chamamos de autodidata. Então, um empresário, obviamente, eu, por exemplo, eu sou músico, sim, entendo de teoria musical, mas eu tenho que entender sobre gestão, tenho que entender sobre margem de lucro, devo entender sobre marketing digital, devo entender sobre vendas, devo entender sobre outbound marketing, devo entender sobre, portanto, upsell, downsell, ou seja, devo entender sobre ROI, coisas específicas, mas para que ajudam a alavancar o negócio. Afinal de contas, o conhecimento que nós dominamos, que nós temos, não é suficiente. É necessário aprender outras coisas para que o negócio não pare. E foram com estes outros erros que eu cometi que fizeram com que a escola tivesse, portanto, atravessando momentos maus e momentos bons. Eu me lembro que em nenhum momento nós reclamávamos do dinheiro. A minha escola lucrava. Eu me lembro que na primeira fase, primeira formação, nós faturamos 1 milhão. Mas é curioso que quando partimos para a segunda formação, a caixa foi nulo, era nulo. Por quê? Porque eu cometi alguns erros. Por exemplo, eu dividia 50% para os professores e 50% para a escola. Isso não funciona numa empresa, porque eu olhava uma escola de música como simplesmente escola de música. Entretanto, era uma escola de música, devemos olhar como uma empresa, né? Então, era o compilado disso tudo. Então, eu agradeço a Deus pelos erros que eu cometi, são muitos, e eu cometo ainda hoje, mas isso tudo só para me tornar uma pessoa melhor. Yeah. FMF diz tudo. Normalmente as pessoas querem empreender, não é? Elas querem começar um negócio e com conhecimento da escola. Quando você começa o teu negócio com conhecimento da escola, não tem como. Você na escola não aprende sobre ROI. ROI significa retorno sobre o investimento, Return on Investment. Você na escola não aprende sobre CAC, custo de aquisição de cliente. Você na escola não aprende sobre vendas, não aprende sobre prospecção, não aprende sobre produtos, sobre serviços. Então, como é que você vai querer empreender, abrir um negócio sem você conhecer tudo isso? Não, é como se você querer ir na China, não é? Sem você falar chinês. O quê? A probabilidade de você demorar para se conectar e conhecer as coisas vai ser longa, vai demorar muito tempo, 2, 3 anos. Então, se você antes te prepara, estudas um pouco do chinês, estudas o alfabeto, fazes todo o trabalho de casa, quando chegares lá, vai ser aliviado. Já existem dificuldades lá. Se tu vais ali despreparado, torna-se ainda mais despreparado. Olá, antes de chamar as considerações, as palavras finais do Fernando, eu quero fazer aqui contigo uma analogia. Você irias acampar sem antes preparar os suplementos básicos para você, para o acampamento, a água, a roupa, a alimentação, irias acampar? Não, obviamente que não irias acampar, porque você não preparou suplementos básicos. Você primeiro prepara a sua mochila para o acampamento. Outro exemplo, você saltaria de um avião sem ter um paraquedas? Não. Claro que você não saltaria. Então, para você saltar, você tem que ter um paraquedas. O que é o suplemento e o que é o paraquedas? O paraquedas é a preparação que você vai ter, é a habilidade que você vai ter, conhecer, é o estudo. Então, eu recomendo que você estude sobre negócio, sobre business, antes de você entrar. Conheça o teu setor, conheça a área, conheça as vantagens e as dificuldades desse setor. E como é que tu fazes isso? Através de seminários, através de cursos, através de mentorias, participando em ambientes de negócio, para você ter a realidade em loco, a noção sobre o que acontece. Bem, FMF, quais são as considerações que você passa para quem quer empreender, para quem quer entrar nesse mundo do business? Bem, conselhos e últimas considerações. Eu diria o seguinte, repito mais uma vez minha frase. Músico sem objetivo é emocionado. Músico com objetivo é bem direcionado. Tenha uma direção, tenha um objetivo. Pensa o seguinte, como é que eu quero daqui para frente? Como é que foi o Fernando antigamente? Fernando com 15, 14 anos, via os músicos a tocar, via os famosos, enfim. Eu falava assim, eu quero ser como esses, mas eu quero ser tão bom que ao invés de eu bater a porta para esses famosos me ouvirem, hoje eu faço live com pessoas famosas, nacionais e internacionais, tanto mais que hoje eu entrevistei o maior pianista do mundo, mas eu dizia que muito, ou seja, como outras pessoas que fazem barulho, gritam, enfim, pedem favor,
Eu simplesmente, fruto da minha profissionalidade, eu vou pedir, eles vão me ouvir. E sim, senhora, Deus ouviu. Ou seja, o segredo objetivo. Então, o que é que tu deves fazer? Profissionaliza-te, lê livros, ouça podcast, é aquilo que eu digo nos meus alunos da MZV. Vocês têm que parar de ser consumidores, têm que ser produtores. O que é um consumidor? Um consumidor é alguém que passa o dia inteiro na internet e não aprende nada, pelo contrário, ajuda as outras pessoas a evoluir. Não, você tem que ser produtor, tu é que tens que evoluir. Tu tens que olhar para a publicação do Adriano e dizer como é que o Adriano chegou até ali, o que é que eu devo fazer? Tu tens que olhar para o Fernando e dizer como é que o Fernando chegou até ali? O que é que eu devo fazer para também alcançar esses objetivos? Então, essa é uma grande questão. Leia, estuda, se profissionalize, porque no final das contas, tu serás alguém muito importante. Chamo de branding. Branding, para mim, a marketing pessoal, para mim, é o bem mais precioso desse mundo. Porque produtos acabam, mas tem algo que não acaba. Você. A tua influência, a tua capacidade. Então, isso para mim é inegociável. Tá, muito obrigado. Tamo juntos. Ficou a mensagem, meu caro, se profissionalize, se profissionalize. Não queira ser um amador. Sabe qual é a diferença entre um amador e um profissional? O amador é aquele que ama a arte e faz sem compromisso. Vou fazer uma analogia geral. É aquele que simplesmente ama a arte, ele faz sem nenhum compromisso, por ligação, por lazer. E o profissional, teoricamente ou comumente, as pessoas dizem que é aquele que faz porque ganha dinheiro com ele. Olha aqui uma outra analogia. O amador é aquele que faz porque ama a arte. O profissional ama tanto a arte que ele chega de cobrar dinheiro por causa disso. Consegues perceber? Então, se profissionalize até ao ponto das pessoas te pagarem, te chamarem, reconhecerem aquilo que você faz e estarem dispostas a pagar por isso. Seja um profissional. Lembrando, não é, que tu podes também ter a oportunidade de estares aqui, de comentares aqui, não é, de teres aqui o seu comentário apresentado e expostos aqui nesse episódio. O Mercado Comenta. Para isso é só enviares uma solicitação para nós via WhatsApp, não é, que é o 956 53 26 50, e também terás a oportunidade de ser um dos comentaristas aqui no Mercado Comenta.